Então, Sandra, a palavra é sua, fique à vontade. Sim. E, Carlinda, eu estava querendo cantar a música Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Vamos lá. Joia! Eu queria essa música porque eu acho que ela fala exatamente disso, né? É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti o meu ideal. E é muito interessante, assim, a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Desse impossível, né? Não acreditar em Deus. Impossível. E aí a gente vai estar trazendo, então, o que os espíritos falam a respeito de Deus, né? Não só os espíritos, mas basicamente os espíritos, né? Porque é lá que a gente vai encontrar uma definição mais clara sobre Deus. Mas nós sabemos, assim, que o eixo, o fundamento, o cerne de todas as crenças religiosas, ou seja, o objetivo de todos os cultos, né, depende, na verdade, da ideia que essas pessoas ou que aquela religião faz de Deus, né? Então, ou seja, e a gente vai observar que cada grupo tem uma ideia de Deus, e é essa ideia que vai referenciar as práticas daquela religião, daquele grupo. Então, nós temos vamos dizer, várias formas, né, de falar sobre Deus. Uma delas é o materialismo. O materialismo, então, acredita que todas as coisas elas acontecem a partir da união da matéria, né? E a matéria vai se subdividindo e vai se multiplicando até formar objetos cada vez mais complexos, ou seja, então a vida, tudo se originaria dessa agregação das partículas, é o materialismo, né? A ideia, então, sobre o panteísmo, nós temos, então, o materialismo e o panteísmo. O panteísmo considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade. Ou seja, Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, cada indivíduo sendo uma parte do todo. Ou seja, então, Deus não é um único ser, mas ele seria a agregação de todos os indivíduos. Isso que é o panteísmo. Então, qual é o que a gente tem hoje, né? Na verdade, quais são essas ideias, então, que a gente tem sobre Deus? Nós temos aquele grupo que são os chamados deístas independentes e aqueles que são os providencialistas. Os deístas, eles acreditam em Deus, mas não na providência divina. E aqueles que acreditam, né, os providencialistas, eles acreditam em Deus como Criador e na sua intervenção incessante na criação. E ora, né, ele ora, mas não admite o culto exterior
e o dogmatismo atual. Mas é muito interessante lá na Gênese, né, dentre os atributos de Deus, eles falam, então, da providência divina. Eu acho que é um dos atributos mais fantásticos, né, é essa intervenção incessante em tudo que acontece na nossa vida. E o que seria, então, o dogmatismo? Deus julga o homem, o dogmatismo acredita que Deus julga o homem em bem ou mal. E dentro desse dogmatismo, nós temos, então, aqueles que são ateístas, os politeístas e os monoteístas. O ateísmo é aquele que se julga ateu, é aquele que não acredita mesmo na existência de um Deus. O politeísta é aquele que acredita, então, em vários deuses. O monoteísmo é aqueles que acreditam num Deus único. E o monoteísmo vem, então, com Moisés, né? Moisés, então, é ele que trará para o mundo, e segundo o Espiritismo, seria a primeira lei divina. E o que são essas? Ele vai falar, o Espiritismo fala de 3 leis divinas, que seriam as leis reveladoras, que trariam as verdades para o mundo. Então, a primeira lei divina é a lei de Moisés, ou a lei mosaica. E qual é a ideia que Moisés vai trazer de Deus, né? É um Deus antropomórfico. Não, espera um pouquinho só. Né? Na verdade, Moisés fala do Deus único, antropomórfico, mas ele fala de um Deus único, mas mesmo esse Deus, ele tem é um Deus único, mas que traz para a gente a ideia de um mundo, né? Porque Deus é um ditador, Deus é ciumento, Deus é vingativo, Deus é zeloso. Então, a ideia que Moisés traz para a gente é desse Deus. Vamos lá, né? Um Deus ditador, um Deus que escolhe um povo. Então, é um Deus que tem um povo eleito, que são os judeus. E ele ensina esse temor a Deus. E ele traz para esse grupo, ele implanta nesse grupo, na verdade, uma fé. Mas é uma fé cega, porque esse Deus castiga até a 3ª geração. E ele ainda traz a pena de talião. E fala de uma autoridade absoluta. Bom, e na segunda revelação, nós temos Jesus, que vai trazer para nós uma outra concepção de Deus, né? Ele vai falar de um Deus que é Pai, de um Deus que é perfeição absoluta, né? De um Deus que é misericordioso. Misericordioso é um Deus que perdoa, né? Quando a gente fala um Deus que perdoa, né? Porque, na verdade, Deus não perdoa, mas ele é misericordioso no sentido dele estar sempre dando essas possibilidades, permitindo, criando possibilidades para que a gente possa acertar, né? Então, Jesus vai trazer também a ideia, né, ele vai possibilitar uma fé raciocinada. Ele fala de perdão, de misericórdia, de fraternidade e de uma autoridade racional. Bom, então, essa é a ideia que a gente tem de Deus, especialmente com Moisés. E Moisés, ele representa para nós, então, assim, ele trazendo essa ideia de um Deus único, de um Deus que nos escuta, de um Deus vivo, né? Na verdade, então, Moisés traz um Deus único e um Deus vivo. Mas eu falava essa semana de Moisés e como Moisés conseguiu chegar até aquele povo judeu. Então, quando Moisés escuta, né, Deus fala com Moisés. Está escrito lá na Gênesis que Deus fala com Moisés e pede para que Moisés revele ao povo, né, convide o povo para que eles saiam do Egito e vá para o deserto. E Moisés diz assim, mas como é que eles vão acreditar em mim? Né? Ou seja, qual é o aval? O que eu farei para que esse povo acredite em mim? Então Deus diz para ele,
diga a esse povo que eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Jacó, né? Eu sou o Deus de eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, né? E eu vou retirá-los do Egito para conduzi-los à terra prometida de Canaã. Então, é essa ideia que Moisés traz para o povo judeu. Ele é um Deus vivo, é um Deus que fala conosco, mas ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, ele é o nosso Pai. E nós somos o povo escolhido. Então, é essa ideia que Moisés deixa para os judeus e que praticamente as religiões monoteístas ainda carregam em si essa ideia. E Jesus traz essa outra ideia de um pai, né? Eu e o pai somos um. Ele vai dizer de Pai Nosso, fala de um Deus que é pai e muda toda essa relação, porque Deus não tem um povo escolhido, mas todos nós somos filhos do mesmo pai. Bom, e qual é a ideia, então, hoje que nós temos e que o Espiritismo vai trazer para a gente? Né? A primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos: o que é Deus? Né? Então, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Bom, e aí Kardec vai perguntar, será que a gente consegue compreender essa natureza íntima de Deus? Né? Ele diz, não, nós não temos ainda capacidade para entender essa natureza íntima de Deus. Mas é possível, né, a gente formar alguma ideia por meio das suas perfeições. É possível a gente ter uma ideia de Deus por meio das suas perfeições. Então, e na verdade, o homem, ele começa a compreender essa natureza divina na medida que ele vai se elevando da matéria. À medida, na verdade, que ele começa a pensar, né? Quem é Deus, né? A sua bondade. Então, tem algumas coisas que são complexas para a gente. Mas, na medida que a gente entende, por exemplo, é muito interessante, eu estava pensando aqui, é muito interessante uma questão que especialmente as parábolas de Jesus vão trazer para a gente. Na parábola do bom samaritano, ele vai dizer que quando o samaritano acolhe aquele companheiro que se encontrava à beira do caminho machucado, o sentimento que aquele samaritano experimenta é um sentimento de íntima compaixão, ou seja, é um sentimento de empatia, é um sentimento de colocar-se no lugar do outro. Da mesma forma, Jesus também relata na parábola do filho pródigo, ele vai também relatar que quando o pai vê o filho, né, passando por aquelas dificuldades todas, e o filho pede perdão, o coração do pai também se move de íntima compaixão. Então, a gente começa a entender, se nós temos essa compaixão pelo outro, né, se a gente se coloca no lugar do outro, e nós ainda não somos espíritos puros, né, e nem muito evoluídos, né, nem espíritos evoluídos, e se a gente é capaz de sentir de ter esse sentimento, de manifestar esse sentimento, a gente começa a imaginar assim, o que é Deus, né? Quem é Deus? A gente começa a ter ideia, então, das suas, vamos dizer, dos seus atributos. Bom, então, pensando nessa ideia de Deus, tem um caso contado para a gente, é o seguinte, num edifício de 7 andares, então vamos imaginar, um edifício de 7 andares, havia nascido e vivido moradores nesse edifício de 7 andares, cujos olhos jamais tinham contemplado a luz do sol, a não ser por meio das vidraças diversamente coloridas
de cada pavimento. Então, 7 andares, cada pavimento tinha uma cor específica, mas eles nunca tinham visto a luz do sol, né? Eles, então, conheciam a luz do sol por meio dessas vidraças. Os moradores do primeiro pavimento, encerrado nos limites do seu pequeno mundo, diziam que a luz do sol era da cor vermelha, porque vermelhos eram os vidros, através dos quais se habituaram a vê-lo. Ou seja, então, a cor do vidro era vermelha, eles olhavam ali e falavam, o sol é vermelho. A luz vermelha é essa luz do sol. Os do segundo pavimento diziam, por sua vez, que era da cor alaranjada, porque alaranjados eram os vidros pelos quais, diariamente, a luz filtrava e chegava até eles. Os do terceiro andar diziam, da mesma forma, que era verde, né? Os do quarto andar, que eram, né, azul, né? E do quinto, né, era verde, lilás, amarela, e o outro dizia que... E o sétimo dizia que era... O último dizia que era violeta. Certo dia, porém, um morador mais inteligente resolveu sair do edifício. E, surpreendido com a luz do sol, que lá do alto, né, se decompunha na policromia do arco-íris, compreendeu logo que cada morador havia apreendido somente uma parcela da verdade. Tudo se passava exatamente como se cada um deles, em seu próprio pavimento, tivesse visto apenas uma dentre as 7 faixas luminosas do espectro solar. A luz do sol era realmente da cor sob a qual cada um tinha visto, mas era também muito mais do que isso. Era a síntese das 7 cores. Não é? Ou seja, assim como cada morador via o sol, cada criatura vê Deus. Né? Dentro do seu mundo, da sua janela, da sua vidraça. Cada um vê Deus. Situada em diferentes faixas de evolução, cada qual o verá sob um aspecto diferente, segundo a diversa coloração do seu entendimento. Chegará, no entanto, um dia em que a criatura transcenderá aos augustos limites do seu mundo e compreenderá Deus em sua evidência, na síntese dos seus atributos. Isso está no livro Mensagem dos Mestres, de Rubens Romanelli. Né? Ou seja, então vai chegar um dia que nós teremos essa condição, essa capacidade de ver Deus na sua essência. Né? Até lá, para uns, Deus é um pai bravo, para outros é um Deus extremamente rigoroso, é um pai que tem um povo escolhido. Cada um vê Deus de um jeito. Né? Mas os atributos que os espíritos trazem para Kardec sobre Deus, para que a gente possa ter uma ideia longínqua de que é Deus, ele diz assim, Deus, quais são os atributos? Deus é eterno. Não é? Ou seja, eterno, porque se ele tivesse tido um princípio, teria saído do nada, não é? Olha, seja, de onde que ele sai? Ou então, teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Ou seja, nós não temos ainda recursos para entender o que significa isso, né? E se a gente ficar assim, será como é que é isso, né? Vamos ver a natureza íntima de Deus. A gente não tem capacidade para compreender ainda como é que é isso, essa natureza de Deus, né? Porque, assim, olha, Deus nasceu de onde? Se ele tivesse um princípio, né, ele teria saído de onde? Ou seja, então não dá para a gente ficar especulando essas coisas que a gente não vai encontrar respostas
é imutável. Ou seja, imutável é que ele não está sujeito às mudanças, ele não está sujeito às leis que regem o universo. Nenhuma estabilidade, então, teria se ele tivesse submetido a essas leis do universo. Ele é imaterial, no sentido de que de tudo aquilo que constitui Deus, né, é diferente do que a gente entende como matéria. Tudo aquilo que a gente chama de matéria, que seria a agregação da energia, né, que Einstein falou, matéria é a energia condensada. Então, essa materialidade de Deus difere de tudo aquilo que a gente entende como matéria, porque ele não está sujeito a essas transformações da matéria. Qual um outro atributo de Deus? Ele é único. Então, se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ou seja, o que a gente observa é que existe uma ordem no universo, que existe um equilíbrio no universo, existe uma beleza no universo, existe um equilíbrio, uma beleza, existe uma estética. Isso são leis que regem. Então, ou seja, há uma ordenação no universo. Então, se houvesse vários deuses, cada um falava de um jeito. O que a gente vai observar é que existe essa ordem, né, esse equilíbrio. Ou seja, tudo... E é uma coisa simples, né? Por exemplo, eu estava um dia andando no jardim, há muito tempo atrás, né? No jardim lá do Hospital André Luiz, eu comecei a observar uma azaleia, uma flor azaleia. O que eu percebi na azaleia é que uma pétala da azaleia, que ficava à esquerda, ela era salpicada, ela era cor-de-rosa e tinha, nas suas pétalas, elas eram salpicadas com vamos dizer, com uma coloração mais clara. Aí eu observei na outra pétala, à esquerda, existia uma simetria. Ela era semelhante à da direita. Aí comecei a observar todas, não estava fazendo nada mesmo, foi na hora do meu intervalo. Eu fiquei observando todas e comecei a observar também que os galhos tinham essa simetria. Eu falei, nossa, que perfeição é essa? Quem é que cuida disso? Que coisa mais perfeita, não é? Então, uma coisa simples, né? Mas é dessa ordenação, dessa ordem, dessa simetria. Ele é outro atributo de Deus. Passando para os atributos de Deus, outro atributo é onipotente. Muita gente diz assim, Deus é onipotente, tá? Mas é Deus, ele que nos criou, ele é o Pai, é o Criador. Então, uma coisa fantástica, Deus é o Criador. Nós somos criatura, todos somos criaturas, só ele é o Criador. Nós somos criaturas. E nós não criamos, nós só co-criamos, ou seja, nós transformamos o que ele criou e aí a gente acha que nós criamos alguma coisa. Mas nós somos co-criadores. Então, ele é onipotente, ou seja, ele o é, porque ele é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. Isso é fundamental para a gente. Justo. Porque, assim, algumas coisas na nossa vida, especialmente na nossa vida, nós consideramos, às vezes, que há uma certa injustiça. Que há há uma certa preferência, há uma certa parcialidade. Não. É soberanamente justo. Ou seja, tudo que está acontecendo está dentro de uma ordem, é tudo justo e é tudo bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite, se duvide,
da justiça e nem da bondade de Deus. Então, quando eu falo, né, que uma pétala da azaleia era semelhante à outra, nós estamos vendo uma perfeita organização, uma perfeita ordem. Então, é assim o nosso Pai, né? Justo e bom, e misericordioso. Então, né, eles vão dizer para nós lá no Livro dos Espíritos que Deus é essa inteligência suprema, é a causa, bacana, né? A causa primária de todas as coisas. Ele é infinito, né? O Kardec ele é infinito, né? Ele fala assim, não, o infinito é o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, Deus é infinito? Não, isso é uma definição muito incompleta. Uma pobreza de linguagem, porque nós não temos recursos ainda para compreender. Né? Mas, como humanos, né, como a nossa linguagem ainda não tem, como na nossa linguagem nós não temos recursos para compreender, eu até poderia dizer, mas a gente não vai compreender. Né? Então, não adianta, né? Ou seja, nesse momento, ainda nós não conseguimos entender, né, essa questão de Deus. Mas o que os Espíritos dizem para a gente é que Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, a gente não tem como ainda falar sobre isso, né? Mas existem provas da existência de Deus. Né? Carlinhos cantou a música aí, né? Impossível. Então, os espíritos vão dizer para Kardec, olha, existe um axioma na ciência, né? E esse axioma é o seguinte, todo efeito tem uma causa. Né? Então, ele fala assim, procura a causa de tudo que não é obra do homem. E a nossa razão responderá. E aí eles conseguiram observar que existem 4 origens para falar da existência de Deus. Uma delas é a razão. Ou seja, por meio da nossa razão, a gente consegue detectar, né, a existência de Deus, concluir a existência, que Deus realmente existe. Por meio da nossa consciência, por meio da nossa história e próprio mundo, com as suas provas metafísicas, as provas morais, as provas históricas e as provas físicas. Então, vamos pensar, por exemplo, nas provas metafísicas, ou seja, metafísica, né, tiradas das ideias que constituem a razão. Então, é essa existência de Deus provada pela razão. Então, nós temos Descartes, por exemplo, que vai usar, né, aquele método. Descartes era um filósofo, que ele é um grande filósofo, né? Então, ele vai dizer assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou duvidar que eu penso, né? Eu vou duvidar, na verdade, que as coisas existem. Desculpa, ele começa a dizer, eu vou duvidar que as coisas existem. Quem sabe é uma criação da minha mente, é uma imaginação. E aí ele fala, eu vou duvidar que essa mesa existe, vou duvidar que a cadeira existe, que o violão existe, vou duvidar que vocês existem. Aí ele falou assim, mas eu não posso duvidar que eu duvido. Eu não posso duvidar que eu duvido. Né? Eu estou duvidando, mas eu não posso duvidar que eu duvido. E se eu duvido, na verdade, né? Eu duvido que eu existo, né? Que eu sou um ser imperfeito. Se eu estou duvidando que todas as coisas existem, é porque eu sou um ser imperfeito. E se eu sou um ser imperfeito, há de existir um ser perfeito. E esse ser perfeito é Deus. Né? Eu sou um ser imperfeito que duvido de tudo, mas existe um ser perfeito. E esse ser perfeito é Deus. E ele vai dizer assim... Sandra, oi. A gente, porque a gente, para imaginar Deus, é só a gente... É uma coisa... Porque eu falo infinito. O que é infinito? Eu não sei dizer o que é infinito.
São 200, nós não sabemos o que é bonito. Para mim, tudo que eu pensar vai ter um fim. Não tem jeito. É imaterial. Tudo que eu penso é matéria. Até o meu pensamento é matéria. Não tem jeito. E a gente vê a perfeição de Deus nas suas leis. São leis tão sábias que os mundos, as galáxias, as constelações ficam orbitando nesse mundão de meu Deus, né? Meu Deus. Sem um encostar no outro, não sai nada fora do lugar. É o equilíbrio, não é? O equilíbrio. É um equilíbrio total. Aí a gente vê a grandeza do Pai através das suas leis sábias. É igual você estava falando da flor. Você sabia que existe orbes que os espíritos evoluídos chegam lá e vão fazer esse trabalho nas plantas, criar. É um trabalho criativo, porque Deus, ele age através dos próprios homens, né? Então, é tão bonito a gente acreditar em Deus e ter essa fé, que eu vou te falar. O que fala, eu falo que o que fala que não acredita em Deus é uma pessoa tão triste, tão infeliz, porque Deus nos traz essa alegria de viver e saber que Ele está aqui no meio de nós. Bonito demais isso, né? Bonito demais. Então, muito legal, obrigada, viu, pela sua contribuição, muito lindo mesmo, né? Então, o Descartes ainda vai dizer, o homem só ama o que é bom. Ou seja, então, assim, isso fala de Deus, o homem só ama o que é bom. E quais são as provas morais? Então, essas são as provas metafísicas. E as provas morais? São os dados da nossa consciência. Ou seja, então, a nossa consciência vamos dizer, é o todo da vida psíquica. Então, mas na nossa consciência nós temos a responsabilidade. Veja bem, de onde vem isso? De onde vem a liberdade? De onde vem o dever? De onde vem a presença da lei? Isso fala de um juiz eterno. Então, essa é uma das provas da existência de Deus. E quais são as provas históricas da existência de Deus? É um consentimento universal dos povos. Ou seja, olha que coisa interessante, em todos os povos nós vamos encontrar pessoas que acreditam em Deus, pessoas que têm essa fé em Deus, em todos os povos. Isso é relativo à fé na existência de Deus. Há nos diversos povos um acordo unânime que faz da humanidade uma só família. Olha que coisa mais interessante, um povo que nunca viu o outro, mas eles acreditam. Então, essas são as provas históricas. Quais são as provas físicas? Argumentos em que se apoiam os filósofos para mostrarem em Deus a causa da ordem e da existência do mundo. Então, a gente está falando aqui, você falou do equilíbrio, não é? Que existe entre os astros e que os espíritos vão chamar de amor-equilíbrio entre os astros. Isso fala, então, dessa ordem, fala das suas leis, né, das suas leis magnânimas. Isso prova a existência de Deus. Então, gente, para crer em Deus, para acreditar em Deus, basta que a gente lance os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar e acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. Gente, não tem lógica. Ou seja, se o resultado é inteligente, a
causa que provocou o resultado precisa ser inteligente. Ou então a gente acredita que o nada pode fazer alguma coisa. Isso não tem lógica, não tem lógica. Né? Mas que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Ou seja, todo mundo traz dentro de si esse sentimento. Por exemplo, eu estudei um autor que eu gosto muito, que é o Freud. O Freud, ele tem vários artigos, e nesses artigos ele vai criticar, né, a religião e criticar a ideia de Deus. Então, ele sempre se considerou um ateu, e aí eu ficava pensando assim, mas engraçado, ele é ateu, mas ele fica o dia inteiro brigando que Deus não existe. Se ele é ateu, por que ele tem que estar brigando que Deus não existe? Olha, se não existe, não existe. Qual o problema, então, não é? Mas ele, então, durante toda a sua vida, ele ficava brigando com Deus, provando que ele não existia. Está na cara que ele acredita que ele existe. Ué. Então, ou seja, é isso que eles estão dizendo, que vocês estão dizendo aqui. Né? Que se todo homem tem essa intuição, porque se ele fala assim, ele vai, inclusive, dizer para o Jung. O Jung pergunta para ele, o Jung era um discípulo de Freud, também um grande estudioso da psique humana. E aí ele pergunta para o Jung, o que é felicidade para você? Ele vai dizer assim, felicidade para mim é um sentimento oceânico. Freud fala assim, mas eu não tenho esse sentimento. Mas eu não posso negar que você tem, né? Então, assim, eu não passei ainda por essa experiência grandiosa que você tem. Você está dizendo que é esse sentimento oceânico. Né? Eu não tenho isso. E aí ele falava assim, mas eu não posso entender a vida de Francisco de Assis. Como é que uma pessoa pode amar daquela forma? Então ele fala assim, falta em mim essa capacidade de compreender Francisco de Assis. Né? Esse amor que Francisco de Assis tem pelas coisas. Então, o que a gente vai entender é que todo mundo, mesmo aqueles que brigam, que digam que... Porque, assim, eles brigam, eles falam que não acreditam em Deus, mas quando as coisas apertam, eles acreditam, né? Então, olha aqui. Que Deus existe. Esse sentimento intuitivo que todo mundo tem é porque Deus existe. Pois de onde eles tirariam esse sentimento? Só um minutinho. Se não apoiassem alguma coisa. E aí é uma consequência do princípio que não é efeito sem causa. Pode falar? Você está falando aí desse sentimento, né? Sim. Que ele falou que ele não sentia isso, né? Então ele não podia falar porque ele não sentia. E já me aconteceu isso, porque eu não acreditava em Deus, mas também não desacreditava, entendeu? Mas eu achava bonito quem acreditava, e eu tinha vontade de acreditar, e eu pedia a Deus, eu falei assim, oh, meu Deus, eu queria tanto acreditar, e hoje, assim, eu não entendo como que eu vivi sem acreditar. Entendeu? Mas eu não tinha esse sentimento, assim, não é que eu não queria acreditar, não é que eu brigava para não acreditar, não era isso, não é que eu discutia, que eu questionava, eu só não entendi, não tinha esse sentimento dentro de mim, não existia. E assim, eu fui pedindo, assim, gente, eu queria, porque eu achava bonito as pessoas terem fé, e eu queria ter, sabe, eu queria saber o porquê que eu não tinha esse sentimento, até que veio esse sentimento. E hoje eu não entendo como que uma pessoa pode viver sem esse sentimento, sem acreditar em Deus. Olha, Igor, mas ele está dizendo que os espíritos vão dizer para Kardec que esse sentimento íntimo que temos da existência de Deus não é fruto da educação e das ideias adquiridas, porque os selvagens têm esse sentimento. Ou seja, todos os povos têm esse sentimento dessa ideia de Deus. Né? Aí, então, Kardec fala assim, bom, então, esse sentimento da existência de Deus. Mas a gente pode tentar entender, por exemplo, o que passa na cabeça dos materialistas que falam que realmente Deus não existe e que o mundo
foi formado, então, lá no Big Bang, né? Ou seja, de repente, um elemento, e aí tem um filósofo, o nome dele é Demócrito, ele vai dizer que o átomo, ele vai se agregando e formando partículas cada vez mais complexas. Ou seja, então, é a partir dessa concepção de Demócrito, que é um filósofo pré-socrático, um dos primeiros filósofos lá da Grécia Antiga, então é a partir dessa ideia é que, especialmente muitos filósofos ateístas, começaram a acreditar nessa ideia de que a matéria é que gera a vida, né? Então, assim, Kardec vai perguntar, né? Poder-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Aí fala, bom, então, assim, se a gente pensar que isso poderia acontecer, a gente vai entender o seguinte, que teria que ter também uma causa primária para formar essa matéria, ou seja, sempre tem que ter uma causa primária, e a causa primária não pode ser na matéria. Aí ele fala assim, há uma opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, do acaso, aquilo que eu falei do Demócrito. Ele vai falar assim, os átomos vão se agregando, formando partículas maiores até chegar no homem, no universo. É um absurdo que o homem de bom senso pode considerar que o acaso pode ser inteligente? É claro que não. Além disso, o que é o acaso? O acaso é nada. E o nada não pode realmente produzir essa harmonia que regula as forças do universo, porque revela combinações e propósitos determinados. Por isso mesmo, fala de um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso, não é, minha gente? Então, não tem jeito, né? Onde se vê na causa primária uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz, pela obra conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Ou seja, então vamos observar o pôr do sol. Olha que obra maravilhosa. Quem criou? O acaso não pode ser. Não é? Quem criou o ipê amarelo? Não pode ser o acaso. Não é? Ele só dá em setembro, ele só dá no final, só em setembro. Por que ele não dá em outras estações? Ou seja, tem uma ordem, tem uma lei que regula, que arruma. Não é assim. Não é? Imagina se a gente vivesse no acaso. Ou seja, tem ordem, tem organização. Então, ele vai dizer para a gente, é o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. E é por isso que se julga um espírito forte, pobre ser, que o sopro de Deus pode abater. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus, né, ele fala assim, não seria fruto da educação, das ideias adquiridas. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto do ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, e só existiria nos que houvesse podido receber esse ensino. Não é? Ou seja, então, essa ideia da existência de Deus em todos os povos, na verdade, fala de um princípio, fala que Deus existe, não é? Porque aquele povo não recebeu educação, aquele povo não recebeu instrução. Como é que todo mundo traz essa ideia, né, intuitiva da existência de Deus? Por mais que você fale, Simone, de um sentimento que você gostaria de ter, mas você tinha uma ideia de Deus que você pedia para ele, não é? Então, assim, você acreditava nele. É isso, gente. E aí, a gente tem alguns minutinhos, e só tem 9 minutinhos. Mas eu queria falar rapidinho que, para mim, é uma das ideias mais bonitas que Jesus traz para a gente
sobre Deus, que é a parábola do filho pródigo. É claro que não vai dar tempo da gente explicar essa parábola, mas ela é tão interessante, porque em alguns momentos Jesus fala para a gente de Deus. Ele vai falar de um Deus, quando ele fala, olhai os lírios do campo, homens de pouca fé, né? Ele vai dizer, por que estáis inquietos com o dia de amanhã? Né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, contudo meu Pai cuida dos lírios. Olha as aves do céu, que também não ajuntam em celeiros, mas meu Pai cuida das aves do céu. Então ele diz, se meu Pai cuida das plantas, cuida das aves, que hoje existe, que amanhã não existirá mais, que cuidado Deus não terá com cada um de nós, espíritos imortais, não é? E ele vai dizer também, né? Qual é o pai que, quando o filho pede pão, ele dá lá um outro objeto para o filho? Ou seja, todo pai que seja bom da cabeça, né? Que esteja funcionando razoavelmente bem, né? Ele vai proporcionar para o filho todas as coisas melhores para a saúde, para a felicidade do filho. Nenhum pai deseja transtornos para o filho, a não ser que esse pai tenha qualquer problema psíquico, né? Então, aqui na parábola do filho pródigo, ele vai trazer para a gente uma ideia belíssima desse pai, dessa misericórdia do pai. Então, começa assim, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, assim, primeiro, né, que esse filho mais moço é bem rebelde, né? Que ele vai pedir para o pai, ele só ia receber a herança quando o pai morre. Ou seja, o pai estava vivo, ele vai pedir a herança, que a herança pertencia, na verdade, ao primogênito. E ele fala, me dá a parte que me pertence ao seu pai. E o pai, ou seja, o pai era tão bom que o pai fez isso. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, porque a gente ia dizer para ele, para onde você vai? O que você vai fazer? Você formou por acaso? Não vou deixar você ir, não. Ou seja, a gente ia ter milhões de questões para o filho. Ele não falou nada, ele repartiu e deu. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O pai sabia, né? Era um filho mais novo, aí era rebelde, ele já né, podia imaginar o que esse filho ia fazer. Mas ele deu, a gente não daria. Eu não vou dar, não. Você não tem diploma, você vai fazer lá o quê? Você tem jeito, a gente faria isso tudo. Mas o pai não falou nada, deu o dinheiro e deixou ele. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ou seja, ele começou a passar necessidade e ele então vai procurar um dos cidadãos daquela cidade, procurar emprego, né? Ele fala, vai apacentar porcos. E o jovem desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, bacana isso aqui, né? E caindo em si, despertando, acordando, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E aqui é sentimento, né? E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti,
e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestímo-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bonito demais essa passagem. Então, o que Jesus nos mostra, que assim é o Pai, né? Que comemora, que perdoa, que é misericordioso, que é bom. Ele vai dizer, ele é justo. O filho caiu em si, né? O filho caiu em si, porque essa é a coisa mais importante da nossa vida, é a gente despertar, é a gente acordar. Acorda, tu que dormes. Muitas vezes, a gente acorda depois de passar por esse longo inverno que esse jovem passou. É isso, minha gente. É Deus, né? Então, é isso, né, gente? A gente vai estar estudando aqui os princípios básicos da doutrina. Começamos hoje, né? Vamos lá. Carlinhos, você queria falar? Tem uma mensagem do Espírito Camilo, a psicografia do Raul Teixeira, que diz, numa parte do poema, da mensagem, que dos tambores rústicos da selva aos violinos apaixonados de rútilos concertos, temos a presença de Deus. Da expressão rupestre embatida, do neolítico às telas perfeitas de Rembrandt, temos a presença de Deus. Do totem, dos prístinos dias da tribo, às esculturas de Miguel Ângelo, na Europa, percebemos a presença de Deus. Isso é do Espírito Camilo, né? E aí vai por lá, mas são pontos que ele aborda, lembrando-nos aí a presença de Deus. Tem um poema aqui também, que eu ia ler no finalzinho, vou ler. Senhor, inunda-me no esplendor da tua luz, e contudo, cego, não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e, no entanto, surdo, não te ouço. Abrasa-me na ardência do teu amor, e, todavia, insensível, eu não te sinto. Oh, estranha contradição! Tu bem perto de mim, e eu tão longe de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos, cegos de orgulho. Abre-me os ouvidos, surdos de vaidade, e sensibiliza-me o coração, duro de maldade, para que eu descubra a tua divina presença na intimidade do meu ser. Né, do Rubens Romanelli. É isso, gente. Ok. Devolvo a palavra. Nós temos a centelha divina do Criador, né? Bonito, então, né? Não vamos sair. Um dia vamos acordar para Deus, porque temos essa centelha. É isso aí, gente. É isso aí. Então, agora eu vou pedir o Carlinho para fazer a prece final para a gente. Então, agradecidos a Deus pelas bênçãos que recebemos e que hoje, mais um pouquinho, podemos receber, vamos buscar no nosso interior, no nosso íntimo, expressar o nosso sentimento. Que Deus nos abençoe. Sentindo a vida, no som da folha que cai, na brisa suave no rosto, no sol radiante que anuncia um novo dia nascer, na chuva que abençoa o chão, na flor que perfuma o jardim, o choro da criança ao nascer,
no mar, no céu cheio de estrelas, o Pai presente está, e em tudo se vê sua grandeza, e a vida Ele nos deu, para sentir quanta beleza, e agradecidos somos, filhos teus, agradecidos somos, filhos de Deus. Pai presente está, e em tudo se vê sua grandeza, e a vida Ele nos deu, para sentir quanta beleza, e agradecidos somos, filhos teus, agradecidos somos, filhos de Deus. Bacana demais, bacana demais. Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado, Sandra. Nada. Obrigada a vocês. Um abraço. Boa noite, gente. Boa noite.